É uma satisfação aí a gente poder estar fazendo essa live hoje, contar com vocês aí, principalmente nessa data especial que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Eu acho que o meio ambiente, eu acredito, e você também, né, Alessandro? Sim. O ambiente, o Dia do Meio Ambiente é todos os dias, assim como o Dia das Mães, Dia dos Pais e tal, Dia das Crianças, a gente reconhece que o meio ambiente todos os dias ele precisa ser lembrado e mais que isso é necessário, pelo que a gente vem entendendo das pessoas, né, uma real mudança de postura para se lidar com o meio ambiente hoje em dia, né? Sim, E foi justamente por isso que a gente escolheu esse tema, né, Ale? Comunicação ambiental. exatamente. E você está me perguntando se eu estou gravando? Isso, Depois, ao é porque final, a eu fiz gente. uma outra que a gente não gravou. A gente fez 1 hora de live e não gravou, não salvou nada. Ah, tá. Não, a gente vai gravar sim. Não, legal. Beleza, boa tarde aí, pessoal. Fabiano de Araújo Deixa o pessoal Chagas ir está subindo, chegando. é. É aluno, Fabiano é aluno. Ou já foi Boa. aluno. E, inclusive, ali tem uma informação, acabou de chegar aqui no meu e-mail, uma pesquisa divulgada pela Ipsos, é uma empresa que faz pesquisas internacionais aí, né? Valeu, Fabiano. Obrigado por você estar aqui com a gente. E essa pesquisa envolveu 16 países. Sim, E o que essa pesquisa do Fabiano deve ser, é. ó, Aluno meu, olha lá. né? E o que essa pesquisa, na verdade, em relação ao Brasil, ela ouviu 16 países, né? E Uhum. o que apurou que 85% dos brasileiros eles enxergam o meio ambiente como uma das prioridades para o país. Veja, 85% dos brasileiros, eles enxergam o país como uma Eu- prioridade de retomada do país, de retomada das atividades pós-pandemia. Então, as pessoas, Exatamente. eu acho que de todos os entrevistados, 85% entende dessa forma. Que agora, no pós-pandemia, o meio ambiente ele vai precisar ser uma das prioridades. E eu acho que com tudo isso que está acontecendo, acho que as pessoas estão conseguindo realmente enxergar, né? Que sem um meio ambiente aí decente, sem um meio ambiente equilibrado, eu acho que a gente não consegue chegar a canto nenhum, porque a gente não vai ter saúde, a gente não vai ter conseguir ter subsistência, né, Ale? Exatamente. Eu acho assim, Santelmo, não dá para sair do que a gente está passando de uma forma muito igual o que a gente entrou. Muito linda. Boa noite. Olha lá, a A Lili. bagunceira aí, a Lili. Então, assim, não dá para a gente sair de uma pandemia que nem essa da mesma forma que a gente entrou. Se a gente não tirar nenhuma lição disso, tá? E não estou querendo ser, assim, fantasioso, falar, vamos sair todo mundo mais empático, com mais amor. Não, é ser realista. A gente vai ter que se readaptar de tudo, de todas as formas. E a questão do meio ambiente, o que que pega? Para você ver, ó. Teve o lado positivo, uma pandemia dessa? Claro que teve, Santelmo. Claro que teve. A gente começou a ver reflexo na natureza em questão de dias. Na primeira semana de pandemia, primeiro noticiário, além de mortes e tudo, era conseguimos ver o céu, reduziu poluição, o mar está mais limpo. Na Itália, Veneza teve o assentamento das areias, então ela ficou mais límpida, não tão turva. Então, assim, a gente começou a ter reflexo na natureza e resposta muito rápido na hora que a gente parou. A hora que falaram, para o mundo, a natureza automaticamente ela se regenerou. Então, assim, esse foi o lado positivo, né? Esse foi o lado positivo. Agora, ao mesmo tempo, a gente teve o lado negativo dessa história. Que foi o quê? As pessoas estando dentro de casa aumentou como é que fala? A geração de resíduo. Geração de resíduos, né?
Entendeu? Então, essa geração de resíduo, e de todo tipo, não é assim. Se a gente comparar 100 anos atrás, né, que todo mundo gosta de comparar com a gripe espanhola, então vamos comparar de uma outra forma. Há 100 anos atrás, a vida era outra. Há 100 anos atrás, a gente não tinha celular. Há 100 anos atrás, a gente não tinha sequer telefone, carros para alguns. Então, a informação era outra. Tudo era diferente. E a geração de resíduo, pela questão de 100 anos atrás, era gerida como? No próprio quintal de casa. Todo mundo tinha uma compostagem, todo mundo tinha... Correto? Todo mundo tinha algo para lidar com o seu próprio lixo, porque não podia depender das cidades. Seja bem-vindo, André. Vamos embora, vamos participar. Não é verdade, Santel? Então, assim, hoje não tem isso. Hoje eu peço pelo um aplicativo, vem aquela embalagem bonita e é um lixo novo que eu tenho, que eu não sei lidar com isso ainda. Por mais informação e comunicação que deem, os prédios, as famílias, as pessoas ainda não sabem lidar com esses resíduos novos e a coisa só aumenta, porque ninguém sabe mais, assim, não todo mundo, mas uma grande maioria, ou por situações de estar morando sozinho e tal, por comodidade, por enfim, acaba pedindo. E essa questão de pedir comida, pronto, gerei 2 resíduos, orgânicos e industrializados. É verdade. Mas aproveitando aí, vamos começar então. Na verdade, o pessoal foi chegando e tal. Estamos só papeando. A gente foi fazendo o esquenta. Rô Carrillo, meu amigo, seja bem-vindo. O que acontece? A gente entende que aí, durante essa pandemia, teve algumas cidades, inclusive, ficaram sem a coleta seletiva, né? Exatamente. Nós até fizemos aí pela Santos Lixo Zero, a gente fez aí um material de divulgação, a gente fez vídeo e tal, mostrando, orientando as pessoas de como fazer, selecionar, como você condicionar esse resíduo reciclável de maneira correta, porque, assim, algumas cidades, você pega São Vicente, por exemplo, São Vicente ficou sem coleta seletiva, acho que voltou a semana passada, né? Então foram 3 meses aí sem coleta seletiva. Exatamente. E aí que você não, pelo menos alguns bairros não tinha. Então chega um ponto que você não tem como acondicionar aquilo. Então a Santos Lixo Zero foi muito propositiva, acho que e assertiva nesse vídeo e orientar e tal as pessoas a como acondicionar o lixo de maneira correta aí nas residências. E aí também a gente está fazendo, o André, inclusive, nessa semana, a gente conseguiu, aí, através da assessoria de imprensa, sair no Jornal da Tribuna agora. Aí, legal, sim. No G1, então, ensinando como fazer a compostagem caseira. Isso daí é bem interessante. E ainda aqui na live a gente vai fazer algumas proposições, a gente vai dar algumas... Brincar um pouco com isso. Exato, lançar alguns desafios para as pessoas, porque se é o Dia do Meio Ambiente, não basta só falar. Eu acho que o comportamento ambiental... Ele é mais importante, a ação é mais importante. Exatamente. Você tem que ter uma mudança de comportamento, né? Senão fica só no campo da prosa, tal, isso daí não adianta muito. O lance é fazer, né? Exatamente. A gente viu aqui que a gente estava conversando a respeito dessa pesquisa da Ipsos e foi divulgada hoje. Eu recebi esse press release agora, na parte da manhã, e justamente, e está aqui, ó, envolveu 16 países, né, justamente para o Dia Mundial do Meio Ambiente, e, em particular, do Brasil, 85% dos brasileiros eles veem sim, eles apostam no meio ambiente como, digamos assim, uma das prioridades para o país agora na retomada pós-pandemia. Que bom! Que bom. Mas sabe o que acontece, Thelmo? Drica, seja bem-vinda, sua linda. Santelmo, então, sabe o que é... Isso é muito legal, porque são dados que nós temos, isso é uma pesquisa internacional, né, Ale? E são dados que nós estamos trazendo aqui de primeira mão para as pessoas, para quem está na live conosco, divulgar isso
E é sinal que as pessoas elas estão aí favoráveis, elas estão apoiando uma atitude positiva e ambientalmente correta, né, Ali? Exatamente. A única coisa que me assusta às vezes, Antelmo, fazendo agora o advogado aí, né, da história, é que assim, Sim, a gente passou por algumas outras semanas de meio ambiente, que a gente também abordou isso e conversou, e realmente a consciência ambiental, todo mundo achar que é bonito, é legal, vamos cuidar. Meu, o discurso tá bonito, o discurso tá muito bonito, muito afinado, só que está em totalmente discrepância com a ação. Então, ao mesmo tempo que esses 85 que acabou de sair dizem que são a favor do meio ambiente, você pega o outro lado, continua tendo descarte irregular, continua tendo manobras para burlar a lei ambiental. professora Eunice, seja bem-vinda. Ela foi minha professora de assessoria de imprensa na faculdade de Aí. jornalismo. Nossa, professora Eunice, Mas entendeu? satisfação tê-la aqui. Viu, Santelmo? Então, assim, ao mesmo tempo, a gente tem uma ação das pessoas que não casa com esses 85. Então, ou seja, eu tenho uma boa intenção do meio ambiente, mas eu não ajo, não tenho 85% da população com essa cabeça ambiental de cuidar do seu próprio lixo, de cuidar do seu resíduo, de... Não. Eu imagino que deve ter aí, vou ser bem pessimista, uns 30%, 40% que conjugam do que defendem e do que fazem, tá? Desses 85, acho que 30% ele tem essa consciência. Agora, o restante dá uma sensação para mim ainda que está só na palavra ou esperando que algum gestor, que o município, que alguém crie isso, de forma que ele só tenha que dizer, vem buscar. Ele não quer se preocupar, ele acha que só o lixo grande que importa, só o que ele produz na casa dele importa, e não se preocupa com pequenas coisas. Né? Que é uma coisa que a gente já conversou. Pequenos atos são mais importantes do que os grandes. Os grandes são grandes planejamentos, mas os pequenos são muito mais relevantes. Exatamente. E aí, aqui, a gente tem também um grande percentual da população e como você falou aí, olha que nós nem combinamos, você não sabia que esse momento vai sair. Tem uma parte da população que mais espera que atitudes governamentais façam a parte da defesa do meio ambiente e tal, e resguardando aí essas questões. E é por isso, Alessandro, e é justamente esse o motivo, essa a razão da nossa live de hoje, a comunicação digital. Porque como aí você acho que praticamente passou a bola para eu entrar com Exatamente. O nosso tema. Pois existe a necessidade de uma nova postura, né? De uma mudança de comportamento. Nós não podemos ser, como dizia o Cazuza, né? O museu de grandes novidades. Nós precisamos mudar, adotar novas posturas, porque o mundo mudou e vai mudar mais ainda. A gente tem a indústria 4.0 aí, né? A quarta revolução industrial. A gente tem a internet das coisas, a gente tem tudo acontecendo. Então, as pessoas precisam também adotar novas posturas, novos comportamentos. E a gente tem a comunicação, que vai facilitar a vida da gente. Hoje, a partir do momento que você tem um celular na sua mão, você tem o seu smartphone, você tem um veículo de comunicação. E isso te dá um empoderamento, né? Isso te dá uma capacidade de falar, isso te dá voz. Você tem Exatamente. a própria, digamos que a sua própria mídia, você tem as suas relações públicas, que é através das mídias sociais. Então, a partir do momento que você se envolve numa postura ambientalmente correta, você consegue formar opinião, você consegue compartilhar opinião. Veja, eu acho que isso seria até uma resposta aí no combate às fake news, que elas vêm sendo tão, né, debatidas e elas precisam realmente ser eliminadas do WhatsApp, do comportamento das pessoas. Eu acho que não tem qualquer tipo de dúvida a respeito disso. Então vamos substituir aí essa história de ficar compartilhando esses posts que a gente sabe que são mentirosos, que não levam a nada, que são inverídicos,
por uma nova postura ambiental. E a gente Exatamente. precisa compartilhar uma coisa boa, né, André? Como o André fala muito, a gente tem que compartilhar, a gente tem que mostrar, na verdade, comportamentos que sirvam de exemplo para as pessoas. E, assim, eu acho que um grande motivo, inclusive, desses 85% que falaram na pesquisa que são a favor aí de uma mudança de comportamento no lidar com o meio ambiente, agora no pós-pandemia, é justamente porque o meio ambiente ele está diretamente relacionado ao bem-estar, à saúde das Exatamente. pessoas. Então, você sabe assim, as pessoas elas entendem que degradação ambiental, poluição, desmatamento, mudança climática e tal, isso daí representa uma ameaça à saúde. E aí a gente traz tudo isso para a nossa realidade aqui, das nossas cidades da Baixada Santista, onde você vê, por exemplo, que de repente, sei lá, uma falta de cuidado aí no descarte do lixo, do resíduo, de repente algumas alterações aí que se fazem na própria estrutura ambiental das regiões, como a gente, Sim. infelizmente, já viu alguns exemplos aí de aterramento de mangues, de canais e tal. Isso impacta no quê? Nas enchentes que têm acontecido cada vez mais, né? Então você pega cidades como São Vicente, por exemplo, que os canais são cada vez mais estreitados e aterrados e tal, e com isso a água vem parar aonde? Na sala das pessoas, né? É que, na Então, verdade, Santelmo, assim, sem te cortar muito, só completando, né, a informação, eu vejo que, na verdade, os projetos, as ações são muito segregadas. Não existe um plano inteiro e, vamos fazer isso, que isso aqui vai dar tal reflexo, que isso aqui vai acontecer. Não. O bairro pediu tal coisa, vai lá e faz. Parece que está correndo atrás de uma situação e sempre tapando buraco, nada muito elaborado. Só que assim, olha como as informações chegam erradas. A gente costuma criticar muito, né? A gente costuma criticar muito, muito, muito os municípios. Santos, por exemplo, ele, até porque você sabe que é meu objeto de estudo, né, por conta lá da dissertação, e passa, né, pela questão ambiental, né, eu passo por 10 itens, né, dentro do meu estudo, e um deles é ambiental. Santos é reconhecida desde 2018, como a cidade inteligente em meio ambiente, em gestão ambiental, entendeu? Então, assim, não me interessa os critérios, né, que levaram ela a ganhar ou não vou entrar nesse âmbito, mas um órgão internacional que valida cidades com inteligência em vários pontos e ações, creditou para Santos primeiro lugar nas cidades acima de 50 mil habitantes, né, que tem as suas subdivisões, como uma cidade com inteligência ambiental. Aí eu volto de novo. Ela é inteligente ambiental, ela tem ações que nem teve essas esculturas de peixes na praia para arrecadar lixo, tem coleta seletiva, tem todo um mecanismo. Mas ainda é insuficiente. Ainda é pouco. Com toda essa inteligência, ele ainda é pouco. Concorda? Porque é sempre necessário você fazer mais. Como a gente fala, é mudança de comportamento. Né? De comportamento. Mudança de hábito. Da mesma maneira que a gente vai ter que passar por uma mudança de hábito agora nesse pós-coronavírus. Exatamente. Né? Nós não vamos ser os mesmos, nós não vamos ter os mesmos hábitos que nós tínhamos antes do coronavírus. Então, ele foi um divisor de águas aí, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Né? Na verdade, a gente sabe disso. E nós estávamos até comentando, agora, antes mesmo da live, ontem, quando a gente fala de canudinho no mar, né? A culpa é de quem? Dos canudinhos? Exatamente. O canudinho sai do copo, né? Você lembra? A culpa é das bitucas de cigarro? Não, não é das bitucas de cigarro. Então, assim, a gente precisa realmente ter essa consciência. Santelmo, é uma coisa que eu compactuo com você, a gente defende isso muito, né? A gente já debateu essa situação. Não adianta eu ter um discurso bonito, ambiental, e eu não trazer isso para a minha vida. A gente percebeu isso conversando ano passado com aquela molecadinha
15, né? Em Mongaguá, que é uma reserva, né? Isso é Parque da Serra do Mar, tem... Não estou dizendo se a cidade é bonita ou feia, mas ela faz parte de uma questão ambiental, tem vocação ambiental de turismo ecológico, você conversa com as crianças, que falaram o que pra gente? Eu só recolho o lixo porque hoje eu ganho dinheiro com isso. Me interessa. Aí não, se você me pagar para ir pegar o canudinho na praia, eu vou. De graça não me interessa. Então isso não é consciência ambiental. Isso não é. Então, assim, tirar os canudinhos, vamos falar, né? Vamos ser polêmicos? Tirar os canudinhos. Entrou a pandemia. Primeira foto da semana. Máscaras descartáveis jogadas em canais, mares. É o ser humano, infelizmente. Se não trouxer essa postura para o dia a dia deles, não tem como. É o que eu falei, são pequenos atos, são mais significativos do que os grandes. As grandes ações são ótimas, os projetos são excelentes. Mas se o indivíduo não colabora, esquece. Com certeza. Inclusive, eu acho que vale a pena, que eu quero aproveitar o momento, no meio da live, para falar um pouco do nosso trabalho, da Santos Lixo Zero. Até porque algumas pessoas que estão aqui ainda estão chegando agora, não conhecem direito à associação. Na verdade, assim, a Santos Lixo Zero justamente é uma associação que não tem fins lucrativos e tem justamente esse objetivo de despertar a consciência ambiental nas pessoas, né? Os valores são outros. Então, assim, é necessário ter essa mudança de atitude e, assim, desde de 2017, a associação ela está aí insistindo, está firme com esse propósito. Então, a gente está fazendo um trabalho de divulgação interessante, né? E justamente no intuito de disseminar o comportamento adequado, a comunicação ambiental, sabe? Porque a gente sabe que sem isso a gente não consegue chegar lá, né? Eu estava... às vezes a gente fica conversando e aí você olha a Baixada Santista, a Santos Lixo Zero, embora o nome seja Santos Lixo Zero, abrange toda a Baixada Não tem Santista. como, é região metropolitana, não dá para olhar individual. E veja, a Baixada Santista, ela assim, essa linha que serpenteia e ela está espremidinha entre, de um lado, o oceano, né, o mar, e do outro, o Parque Estadual da Serra do Mar. Veja, uma região de um ecossistema sensível, frágil. Então, aqui você percebe que qual o turismo das pessoas que vêm para cá? É justamente por causa da praia, né? Então, claro. A Baixada Santista... É a vocação. Exato, você tem toda a cultura caiçara e tal. E há também alguns passeios, algumas atividades monitoradas e tal, que são feitos em alguns dos pontos aí de mata, de área de floresta e tal. Mas veja que interessante, com essa retomada agora da economia, que sim, a gente acredita, e é fato, mais hora menos hora, a economia vai estar aí retomando e tal, essa pandemia vai acabar. Sim. As pessoas elas vão precisar retomar, vão ter uma atividade monetária condizente. Então, o turismo é um ponto forte aqui na região. Vejam, lá na Europa, a gente já pode acompanhar, a Itália, a França, então o turismo já está começando a retomar ali e tal o ritmo que eles pretendem agora para esse verão, né? Agora vai ser verão na Europa. Então, quando chegar o verão aqui em Santos, Itanhaém, Guarujá, a gente espera também que realmente o turismo já retome ao lugar que ele merece e justamente com praias que são paradisíacas. Você pega o Guarujá, exatamente. Por exemplo, aqui a gente tem praias que não deixam nada a desejar para o litoral norte. Só que a gente já encontra alguma coisinha ali, alguma sujeira naquelas praias e pessoas que vivem daquelas praias, pessoas que trabalham ali dia e noite incansavelmente, né? Então, e o que atrai as pessoas que vêm para cá, em particular ali para o Guarujá? Aquela linha verde linda que a gente tem e tal.
Então, com essa consciência ambiental das pessoas, elas vão se comportar realmente como guardiãs de um santuário que a gente tem aqui embaixo. Você pega Guarujá, você pega algumas praias, você tem praia aqui do outro lado de Santos, você vai para Itanhaém, Piruíbe, você tem lugares com praias lindas, Mongaguá. Então, a gente precisa realmente ter uma postura interessante. E só através da palavra, do diálogo das pessoas, Exatamente. justamente elas vendo alguma coisa, de repente elas identificando, é isso que a comunicação tem o poder. De você tem o seu celular, então se você vê alguma coisa, um lixo ali na rua, aquele entulho, aquela coisa entulhada, poxa, você sabe que isso é errado, isso daí vai gerar vetor, isso daí a água, né, com uma enchente, uma chuva forte, a água vai, de repente, entrar na sua sala. Então, o que você tem que fazer? Você tem a ouvidoria para você denunciar. Né? Você pode chegar e cobrar, denunciar realmente como está aquilo, falar o lugar, falar, está acontecendo assim, aí eles vão lá para apurar, enfim. Se virar ou ouvidoria ou instituições, viu, Santana? Ou ouvidoria ou órgãos que nem vocês. Porque o que acontece? Infelizmente, a gente não acredita muito ao poder. Né? A gente duvida que a ouvidoria vai ter alguém do outro lado para dar alguma resposta. Isso que é ruim. Então, como a gente já parte desse princípio que ninguém vai responder, que a gente está acostumado a ligar para um 0800 e ficar 3 horas, 2 dias esperando uma resposta, mas pelo contrário, funciona. É insistente, é chato, não deu pela ouvidoria, procura um órgão, procura um Santos Lixo Zero, tem DNs, cooperativas, enfim. Só que assim, Santelmo, puxando bem a sardinha para o teu lado de comunicação. O trabalho feito nas escolas com as crianças, tá impecável, perfeito, são anos e anos, a criança cultiva, a criança sabe que tem que separar lixo, a criança dissemina isso em casa, e aí que ela tem uma barreira. É exatamente aí, porque ela não vê esse comportamento no dia a dia dela. A educação ambiental, né? Então, mas existe uma ponta sendo culturalmente modificada, que são os pequenos e os adolescentes, e em contrapartida você tem o outro lado que não é o espelho, e acha que isso não tem nada a ver, que isso é discurso de eco-chato, que o cara que é abraçador de árvore, essa é a pegada dele, não é pra mim, eu vou comer McDonald's, eu vou jogar na rua, eu vou... E mal sabem eles que essa questão de meio ambiente, dentro dessas empresas de grandes marcas, está cada vez mais enraizado. Eles têm uma gestão própria de resíduos, pela massa que eles têm, fantástica. Eles geram menos resíduo do que a população. E eles vendem para muito mais. Praticamente uma pessoa compra 2, 2 por 15 um sanduíche? Uma pessoa compra 2 sanduíches. Mas ele gera menos resíduo do que a população. Então, assim, eu acho que, isso a gente já conversou algumas vezes, essa ligação, essa comunicação de escola, fazer a cabeça da nova geração, perfeita, não tem muito o que mexer, só melhorar. Agora falta chegar na gente, chegar com essa galera dos 30, 40, 50, 60, que esse cara tem que usar esse material e repensar a utilização. Não é ser um lixeiro, não é ser viver de artesanato, porque infelizmente as pessoas associam o meio ambiente, o sistema ambiental a um cara que é legalize, entendeu? O cara totalmente, vivo na praia, vou fazer miçanga, chapeuzinho de palha, o cara, não é isso. Essa configuração, estereótipo, tem que ser quebrada, essa barreira de alguma forma na comunicação. Não adianta fazer cartilha que as pessoas não leem. Como você falou, temos mídias digitais e hoje a pandemia fez isso entrar na casa das pessoas. Uma coisa que eu percebi, acredito que você também como professor percebeu, que nós, educando as pessoas em casa, nas nossas matérias, a gente acabou atingindo um público que a gente nem esperava, que eram os pais desses alunos assistindo a aula junto com eles.
Ou seja, o cara tem o trabalho de desligar uma televisão que só está dando informação que ele já sabe, ou diz que sabe, e não quer aceitar, não quer mais aquilo ouvir. Vê que o filho está escutando um assunto interessante que é da matéria, a pessoa senta do lado e começa. Ou seja, olha a importância de estar na casa do outro com informação importante, com uma cultura importante, levando um conhecimento. Então, por que não pensar, de repente, nessa educação ambiental? Não digo através de lives, porque realmente hoje já está até virando meme, né? Temos aí várias e várias. Se olhar hoje, deve ter umas 10 lives acontecendo simultâneas aí. Mas, de repente, criar canais para debater isso por live ou por comunicação por vídeo ou em tempo real, de uma forma que seja fácil essa linguagem. Essa comunicação tem que ser mais penetrante nesse público que não tem mais tempo. Diz não ter mais tempo, não quer ler mais, não adianta dar um livro. O cara não quer mais ler um livro, o cara quer uma resposta imediata. Né? É verdade. É verdade. Na verdade, eu entendo que a comunicação ela pode justamente trabalhar a serviço dessa, digamos que, persuasão. Hoje em dia as pessoas elas têm poder de persuasão e através de redes sociais elas conseguem formar opinião, né? A gente tem acompanhado bem isso na política, né? A gente tem acompanhado aí em vários momentos. Eu entendo que as pessoas elas sabem sobre mudanças climáticas, alguns impactos globais, mas aquele poder, aquele poder até de denúncia, de mostrar o que está acontecendo, de entender o que está acontecendo ali na região onde ela mora, ela tem uma certa dificuldade. Elas já compraram um discurso de questão de aquecimento global, mudanças climáticas, mas falta o entendimento dos impactos regionais, o poder, inclusive, que os resíduos, que o lixo ele pode causar. Então, eu acho que, a partir do momento que você tem o seu smartphone e as suas redes sociais, você pode denunciar. Você pode mostrar ali, olha, as pessoas, olha onde as pessoas estão jogando lixo. E ser insistente nisso. E, por outro lado, Alessandro, eu acho muito importante também, e esse é o papel da Santos Lixo Zero, a gente mostrar o lado positivo. A gente mostrar o lado daquelas pessoas que vão até o lugar, muitas vezes recolhem lixo, você tem aí... Falta exemplo, né? Falta o exemplo positivo. A gente só mostra o exemplo negativo. Pessoal que vai e que recolhe lixo. A gente produziu aí os vídeos que a Santos Lixo Zero vem produzindo, interessante, eu não sei se você chegou a ver, mas o da compostagem. O vídeo que nós saímos na tribuna e tal, foi bem legal. Com um galãozinho de 5 litros aí de água, você pega e faz um vasinho de compostagem ali na sua casa. Você aproveita todos os resíduos orgânicos que você tem ali. Inclusive, pessoal, pesquisem, fica a dica. Aqui na página da Santos Lixo Zero tem aí o vídeo, tá? Tem os vídeos de como você fazer compostagem em casa, tem o passo a passo, tem todo um tutorial, então vocês fiquem à vontade. E aqui tem assunto, aqui tem muita coisa para vocês acompanharem, né? Então, viu, Santelmo? Ó, pegando esse teu gancho, olha lá. Antes de você falar, fala. Eu quero lançar um desafio aqui. Isso, boa. Qual é o desafio, Alessandro? Que as pessoas elas façam compostagem em casa e contem para a gente quais os resultados que elas tiveram. Para você ter planta na sua casa, então você entra aqui na página, aqui no Insta da Santos Lixo Zero, aprende, veja direitinho como é feita a compostagem caseira e tal. É muito simples, é fácil, os materiais você tem na sua casa. E aí você faça e conta pra gente, manda o vídeo pra gente se você gostou, o que você achou dessa compostagem, como você está lidando, e não precisa ficar só para você, Ale. Por exemplo, eu posso fazer aqui em casa e posso chegar e entregar para você. Você não conseguiu fazer, então toma aí, estou produzindo compostagem aqui na minha casa, então você é distribuindo composteira para todo mundo. Ué, você está sendo ambientalmente correto, cara. Você está fazendo algo, você não está desperdiçando, não é isso? Então isso é muito importante.
importante. E está lançado o desafio, hein, pessoal? Eu vou tocar novamente nesse assunto, tá certo? Márcio Seco vai ser o primeiro, ó. O Márcio Seco entrou agora e vai ser o primeiro a fazer a compostagem e mandar pra gente. Eu quero só ver. E eu quero ver na live que o Márcio Seco fizer. Demonstrar o potinho de compostagem. Exato. Eu quero só ver, Ale. Eu quero ver. Mas eu ia te falar o seguinte, Santel. Você vê que toda essa questão ambiental começou com a questão dos óleos, né? De pegar resto de óleo nos prédios, armazenar e vender esses óleos. Muitos prédios fizeram e não pararam de fazer, e hoje parte do condomínio, ou seja, desse lucro que ele está tendo, que não é nem um lucro, não é para ficar milionário, o prédio não vai deixar de cobrar condomínio, mas esse pequeno ganho que ele tem, ele consegue fazer pequenas manutenções no prédio, tem vários exemplos disso, vários, não são poucos. Outros que a gente tem, separação de lixo. Aí, tem acho que foi quem colocou aqui que a coleta é falha. Deixa eu até voltar aqui, só um minutinho. Cadê? Acho que foi o André que colocou. Não sei, tu deve estar aí. Você separa lixo em casa, Ale? Eu separo, aqui em casa é separado. Só que assim, é isso que eu ia falar. Eu separo, meu vizinho separa, né? A gente tem o dia que a gente sabe que o caminhão passa, que é tudo sexta-feira, 14h e tal. Então, o lixo limpo vai na sexta-feira. Então, existe uma prática no prédio. Tá? Só que, o que acontece? Quando tem essa prática de levar, a gente tem outros vetores na rua. A gente tem o coletor oficial, a gente tem o carrinheiro, a gente tem moradores, a gente tem animais, a gente tem de tudo que mexe nessa sacaria. E aí, a coisa foge do controle, porque o cara que faz a limpeza urbana, ele não vai vir varrendo, ele vai pegar o saco, jogar no caminhão e vazar. Tentaram colocar containers, existem alguns containers ainda que facilitam, né? A função do container é ser a coleta coletiva daquela quadra, daquele bairro. O cara joga saco de entulho dentro do container, o cara joga... de qualquer jeito, ele passou na rua, joga lá. É uma lixeira pública. Ele entende que aquele container vai ser coletado por um caminhão que vai para um determinado lugar e que o outro papel que ele catou vai para outro lugar. Então, assim, falta mais informação mesmo, não é pouca, Sandra. É muita informação. Veja, com essa composteira, a gente fazer o vasinho de compostagem em casa, por exemplo, você já até aproveita, sabe, essas águas que a gente compra, esses galões de 5 litros, garrafa de água de 5 litros. Sim, sim. Aproveita. Então, é uma forma da gente ir aproveitando. Eu acho, Ale, e esse é justamente o objetivo da Santo Lixo Zero, que a gente reduza a geração de resíduos, a geração de lixo, né? A gente fala muito a palavra resíduo, exatamente porque lixo é aquilo que realmente não pode ser aproveitado mais, não tem mais finalidade na cadeia, mas na cadeia da reciclagem. Só que, na verdade, quase tudo tem, sim, aproveitamento, tem como você reaproveitar, né? Tem como você reciclar. Então, é resíduo, e eu acho que a gente pode, e as pessoas, isso movimenta, na verdade, uma fatia da economia, a questão da reciclagem. Exatamente. É fundamental, né? As coisas... A gente fala lixo zero, então vamos ter consciência na hora do consumo, né, para você ficar evitando a geração de resíduos, né? Então, a compostagem é uma ótima maneira de você aproveitar os orgânicos. A compostagem é uma boa. Dentro dos canteiros, você gosta de falar muito de resíduo de construção, né? Eu vou dar só um exemplo. Dentro da construção, por conta de várias situações, até econômica, o material vai até o aluno, tá vendo? Depois não ganha nota, cara, é o que acontece. Aluno. Mas está falando assim, o Márcio tá zoando. Mas o Márcio vai mandar pra gente, a gente vai entrar na live dele cobrando a compostagem. Mas falando sério, dentro da construção civil, por vários motivos,
já existe a cabeça da obra zero, ou seja, a obra que não gera resíduo. Então, assim, isso já é prática das grandes construtoras, isso é bem natural já. Uma das primeiras que veio com essa cabeça de obra zero, eu tive chance de conhecer de perto, era a falecida Encol, que fez vários prédios aí no Brasil. A Encol já veio com essa cabeça espanhola de obra zero. Qual agora, hein? Então, o que eles tinham como prática? O madeiramento que era usado para a forma, depois que usou, esgotava seu limite, usou 4, 5, 6 vezes, virava tapume, virava bancada de abertura de dobra de ferro, esgotou, virava banco, virava assento para funcionário ficar na área de lazer, esgotou, virava, e assim ele ia até chegar no limite que não tinha mais o que fazer com aquela madeira que começou nas 5 utilizações lá na forma. O prego, desformou o prego, mas dá para servir de ajudante de bancada. Então, assim, essa cabeça na civil já existe há muito tempo. Na própria construção, a gente recicla demolição, né? Resíduo de demolição. Então, uma casa que você derruba aí e tal, você faz a separação, aquele resíduo que ficou ali vai para um caminhão que leva para uma empresa que faz... Para fazer uma triagem, para fazer um processo. Exatamente. A trituração daquele resíduo que vai para uma outra empresa e aquele resíduo vira, sabe o quê? Tijolo, vira banco de praça, tá? Então, veja, até esses restos de obra que a gente tem, que a gente deixa montadinho assim e tal, ou muitas pessoas acabam jogando na rua e tal, isso daí dá dinheiro, gente. Isso daí é reaproveitado, né? Vira tijolo. A gente descarta muito. Né? A gente ainda não chegou no ponto, por vários motivos, a gente não chegou no ponto que acontece como a gente ouve no Japão, nos Estados Unidos, que tem muita gente que vive do lixo dos outros, né? Porque o consumismo lá chegou num ponto, então, minha televisão tá velha, vou comprar outra porque é barato, em vez de mandar arrumar. Então, uma televisão custa, sei lá, R$1.000, e para mandar arrumar custa 500, joga fora uma e pega outra. Então, não chegamos nesse ponto ainda, Santelmo, não chegamos nesse ponto ainda. Então, se a gente aproveitar que não estamos nesse ponto, porque o Brasil não é esse país consumista, que lá tem por causa do poder aquisitivo, né, do poder do dinheiro em si, não de quanto a pessoa recebe, mas o dinheiro é mais valorizado, os impostos são menores e tal. Então, assim, dá pra gente... A gente já tem uma consciência, filosofando, a gente já tem uma consciência, até pela necessidade de grana. Você não troca de carro todo ano, você não troca de aparelho, você manda arrumar. Então, assim, você vai até o limite daquilo. Mas isso porque é um bem que você ralou para conquistar, ele é caro e você dá um valor para aquilo. Só que você não dá o mesmo valor para uma comida que você teve, ou seja, que nem você falou, vamos fazer compostagem, eu pego a casca de banana, jogo no meu cesto de lixo e foi. Vai lá, deixa lá no lixão. E lixão é uma coisa que vai acabar em pouco tempo. Já era para ter acabado, né, Alessandro? Já existem cidades que trabalham esse lixo orgânico de outra forma. Hoje você não tem mais coleta, as coletas são por sucção, são por outros mecanismos que fazem a triagem, né? Fazem essa seleção, triagem e utiliza de outra forma. Entendi. Vou dar um exemplo, Santelmo, vou te dar um exemplo que daí eu já te deixo o gancho. Claro. Da construção civil, uma das coisas que tem dificuldade para reciclagem é gesso. Até pouco tempo atrás não se reciclava gesso, tá? Porque é uma usina, como ele envolve processo químico, partículas, tal, então você, para reciclar gesso, você tem que ter um cinturão verde em volta da usina de reciclagem, tem toda uma lei ambiental para fazer esse beneficiamento do gesso. Uhum. Só que gesso, ele é usado na agrícola. O gesso reciclado eu posso usar para controle de pH. Ou seja, eu tenho uma demanda para descarte do gesso reciclado,
todo mundo, ou grande maioria, tem alguma coisa de gesso em casa, e quando faz uma reforma põe gesso, e demole gesso, e põe gesso, e eu não tenho grandes usinas e nem muito pulverizada por conta de uma gestão ambiental que obriga e o cara fala, não, eu não vou plantar árvore para poder reciclar gesso. Pois é. É complicado, né? É complicado, né, Alessandro? Mas novamente, eu quero lembrar as pessoas aqui, está lançado o desafio. Inclusive, eu quero deixar um e-mail aqui para as pessoas mandarem os vídeos, tá? Mandem vídeo, gente. Foto a gente não consegue ver direito, não consegue acompanhar direito. Então, façam um vídeo e mandem o vídeo das compostagens caseiras que vocês fizerem. Mandem, ó, ou aqui no @santoslixo0, no direct aqui, ou então no contato @santoslixo0.com, aliás, .org, contato @santoslixo0.org, ou então manda aqui no @santoslixo0 para a gente ver a sua compostagem, e a gente quer divulgar também, tá? Eu acho que é mudança de comportamento, eu acho que comunicação ambiental é empoderamento, sabe? Exatamente. Eu estava conversando com a Lili a respeito desse termo aí e tal, do empoderamento das pessoas. Você tem poder. Se as pessoas elas usam o celular, elas fazem posts e posts conscientes, posts com muita clareza e tal, elas conseguem influenciar as outras pessoas. Você vê tantos blogueiros aí e tal. Então, gente, isso é uma realidade. Então, você consegue mudar, você consegue influenciar comportamentos através das suas mídias. Então, Sim. veja, meio ambiente é a pegada. E você está num lugar de um sistema, digamos assim, de uma ecologia, de um sistema ambiental mesmo, sensível. Nós estamos aqui pegadinhos com o Parque Estadual da Serra do Mar, e nós temos as nossas praias, né? Então, acho que nós, moradores da Baixada Santista, temos que ser, acho que é um dever que nós temos, nós precisamos ser guardiões desse santuário que a gente habita, até para as pessoas poderem vir visitar, para a economia poder girar. Novamente, lembrando aqui a pesquisa da Ipsos que a gente leu aqui no começo da nossa live, né? Então, é muito importante para a retomada da economia, um posicionamento ambiental legal, sabe? Você cuidar direito do meio ambiente, principalmente aqui na região da Baixada Santista. Eu acho que isso daí vai ajudar e muito os nossos amigos aí, os nossos colegas que trabalham na praia. Tem o pessoal que faz esporte aí, pô, o pessoal que surfa, o pessoal que joga bola. Então, nós estamos incrustados aqui incrustados no meio ambiente e como a gente falou, né, Lê? Nós estamos aqui, ó, apertadinhos, hein? De um lado você tem o mar e do outro você tem essa floresta bonita aí que é o Parque Estadual da Serra do Mar. Então, a gente tem por obrigação, eu acho, ter uma consciência ambiental legal. Merece, né, esse exemplo, né? A região metropolitana aqui merece dar exemplo. Não é verdade, tem mangue, tem tudo aqui. A gente tem todas as tipologias ambientais necessárias para mostrar exemplos de como ativar ou trabalhar o mangue, como reciclar, como, enfim, a gente precisa. Acho que aqui tinha que partir daqui mesmo. Com certeza. Acho que a gente pode ser exemplo, né? Bora reciclar lixo, bora fazer compostagem, faça vídeo, mande para a gente aqui, para a gente divulgar, tá bom? Outra coisa também que eu quero falar, a Santos Lixo Zero, ela realiza palestras, oficinas, cine debates, rodas de conversas, fóruns, Semana Lixo Zero, enfim, uma série de atividades voltadas justamente para essa mudança de comportamento aí, para um comportamento ambientalmente correto, né? E eu queria destacar também que esse conceito lixo zero é justamente quando você consegue aproveitar ao máximo os resíduos recicláveis e os orgânicos, né? E a redução ou mesmo o fim desses materiais para aterros sanitários ou incineração, que é outro pesadelo também, né, Alessandro? Exatamente. Né?
Então, a gente tem batido muito em cima disso, e é uma mudança de hábito exatamente onde a gente estava falando. Em agosto, a gente vai ter o encontro Lixo Zero online, ainda por conta até disso tudo que está acontecendo, né? Mas é importante a gente divulgar o Papo Verde, né? Que o tema vai ser Comilanças Juninas Lixo Zero. É possível? Será que a gente consegue aí reduzir ao máximo, eliminar a incidência de lixo fazendo as nossas comilanças aí das festas juninas? Né? Então, esse assunto vai ser discutido agora no Papo Verde, né? Como fazer comidas em casa sem nenhuma ou pouquíssima geração de resíduos. E assim, o Papo Verde ele acontece toda segunda quinta-feira de cada mês. Então, começou o mês, passou a primeira, na segunda quinta-feira de cada mês é o nosso Papo Verde. E a gente vai fazer vários comunicados, a gente vai avisar por aqui, seja por mais lives. Vamos bombar aqui a nossa página e para trazer vocês cada vez mais para estarem conosco, participando, opinando, trazendo bons exemplos. Isso daí é muito legal, a gente precisa disso, né? E é o seguinte, pessoal, comunicação empodera, não empodera, Lê? Comunicação empodera. A gente não precisa esperar sair nas emissoras de TV, a gente mesmo pode fazer a nossa parte em casa, né? E também tem o Cine Debate, que acontece, agora vai ser no dia 24, né? E acontece toda quarta do mês, tá certo? E esses são os recados que eu queria dar e reforçar justamente esse papel que a Santos Lixo Zero, a professora Eunice está falando aqui, ó. Faremos a pipoca em casa. É isso daí, professora. A gente tem que fazer, e assim, sempre gerando o mínimo de resíduo possível, né? Exatamente. Ale, pode falar, que eu sei que você é tão tagarela quanto eu. Olha, o Lili e professor Eunice. Aqui, o Alessandro é meu colega na Exanc, é professor na Exanc, está fazendo mestrado agora, e ele é arquiteto. Só que eu acho que ele é mais comunicólogo do que arquiteto, sabe? Estou doido para trazer ele para o nosso time, para o time da comunicação, sabe? Porque ele é um ótimo repórter, um ótimo comunicador, um ótimo relações públicas também, viu, professor? Que nada. Bom, Santelmo, vamos lá. Tu falou que tu ia colocar mais desafios aí. Bomba a página de vocês, pô. Pede pro pessoal usar a página como meio de descarregar mesmo isso, né? Porque poucos estão saindo, a gente vai retomar. Essa retomada vai ser bagunçada, não tem jeito. Porque tá todo mundo desesperado. Vai ser tipo estouro de boiada. É verdade. Entendeu? Não sei se para gastar, mas que vai ser estouro de boiada, vai. O povo tá desesperado para sair de casa. Eu tive a sorte ou o azar, eu não fiquei preso em casa por conta das obras, né? A construção civil não parou. Então, eu fiquei em casa por conta das aulas e na rua. Eu sou o vetor perfeito de qualquer pandemia que iria ter. Né? Eu praticamente quase pus uma câmara de desintoxicação aqui na porta do apartamento, porque não dá. Mas, assim, me preocupa muito e vai aumentar resíduo, Santelmo. Vai, porque esse povo vai desesperado para praia, esse povo vai desesperado para barzinho. Tá feio. O Instagram derrubou a gente. Passou o horário aqui.